Olá, meus amados irmãos, eu sou seu irmão em Cristo, Francisco Brito, e nessa oportunidade eu estou aqui com o meu querido filhinho Gabriel, né? Nas outras filmagens, geralmente eu estou mais formal, com paletó, gravata. Hoje eu estou um pouco mais informal, mas também com a camisa de evangelização, né? A Missão Resgate, que é um trabalho que nós temos aqui no bairro Serve Luz, de pregação da Palavra de Deus. E hoje eu estou aqui com a presença do meu filhinho Gabriel. Da Paz do Senhor, Gabriel, para os irmãos aí. Paz do Senhor. Assim, Paz do Senhor, vai. Paz do Senhor. E o Gabrielzinho está um pouco encabulado, né? Um pouco tímido. Ele não quer ficar famoso, mas está aquele aqui hoje. E, irmãos, nessa oportunidade eu gostaria de dar um comentário bíblico, uma reflexão bíblica sobre o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que é um versículo maravilhoso, onde fala sobre a pré-existência do Senhor Jesus Cristo. Então eu gostaria de dar um comentário rápido sobre esse assunto, a pré-existência de Cristo. Como era Jesus antes de vir ao mundo, não é? João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Né? É um dos versículos claríssimos sobre a divindade de Cristo. É interessante que aqui diz, no princípio era o Verbo. Em que princípio? Oh, desculpa. No princípio, né? No princípio era o Verbo. Que princípio? No princípio da existência de Cristo? É claro que não. Aqui não está falando do princípio da existência de Cristo. Porque Jesus não tem princípio, ele é eterno. Veja bem que lá em Isaías, no capítulo 9, versículo 6, nós leremos lá em Isaías 9, 6 o seguinte. Olha o que diz Isaías 9, 6. É muito conhecido, eu vou ler porque é bom nós abrirmos a palavra de Deus e lermos, né? Para alguém que está assistindo pensar que a gente está inventando, né? Isaías 9, 6, você pode conferir aí na sua Bíblia católica, na sua Bíblia Testemunho de Jeová, a palavra de Deus é uma só. Isaías 9, 6 diz assim, ó: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, aqui mais uma vez asseverando a divindade do Messias, isso no Antigo Testamento. Eu já vi alguns judeus comentando, né, como é que pode que os cristãos pregam a divindade de Cristo, né? Eu já vi algumas pessoas que não entendem bem a Bíblia, judeu, mas parece que não lê a Bíblia. Ora, a Bíblia fala sobre a divindade do Messias, o Messias seria alguém divino. Veja aqui Isaías 9,6, onde chama o Messias de Deus Forte, né? Aí ele continua e chama ele de Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Portanto, chama aqui Jesus, ou seja, o Salvador, e diz que ele é Pai da Eternidade. Como é que alguém é Pai da Eternidade se nem eterno ele fosse? Se Jesus não fosse eterno, como ele poderia ser chamado de Pai da Eternidade se nem eterno ele fosse? Então Jesus, para ser Pai da Eternidade, ele deve ser eterno. Ou seja, ele é o Pai da Eternidade, ele é eterno. Isaías 9,6. Sendo Jesus eterno, né, aqui não está falando no princípio, não é o princípio da existência de Cristo, não é o princípio de vida de Cristo, mas é outro princípio, o qual nós vamos já falar. Por enquanto só estou provando que esse princípio aqui não é o princípio da existência de Cristo. Nós abrindo a Bíblia, lá em Hebreus capítulo 7, falando sobre Melquisedeque e comparando Melquisedeque com Cristo, Melquisedeque é uma figura de Cristo, ele vai nos dizer referente a Jesus, não a Melquisedeque, mas a Jesus. Apenas Melquisedeque aqui está sendo citado com uma comparação, por ele ser uma figura parecida com Cristo. Hebreus 7,3 diz assim, que Jesus não tem princípio de dias e nem tem fim de vida. Jesus não tem princípio de dia nem fim de vida, ou seja, Jesus é eterno. Se você abrir a Bíblia também, em Colossenses, glória a Jesus, é um passeio, né, pela palavra de Deus, né? É um passeio, estamos passeando aqui na Bíblia. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 17, vai dizer o seguinte, que Jesus é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Cristo. Ora, se ele é antes de todas as coisas, é uma prova clara de que ele é eterno. Ele é antes de tudo, ou seja, ele sempre existiu, né? Então aqui, João 1:1, quando diz que no princípio era o Verbo, não é o princípio da existência de Cristo. Aí você pergunta, que princípio é, irmão Francisco? É o princípio da existência humana. No começo, no princípio da história humana. No começo da terra, no começo da criação, no princípio da criação, no princípio da história humana.
e não o princípio da existência de Cristo. Se você abrir a Bíblia, lá no livro de Gênesis, no capítulo 1 e versículo 1, vai dizer assim: no princípio Deus criou o céu e a terra. Que princípio é aquele? É o princípio da criação, o princípio da história humana, o começo da história humana, o começo da criação. Então, no princípio, ou seja, no começo da criação, no início da história humana, onde estava Jesus? É sobre isso que o versículo está falando, né? No princípio da história humana, onde estava Jesus? Jesus estava com Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Aqui está mostrando onde estava Jesus no começo da criação. Ele estava com Deus. Ele estava com Deus Pai. Ele estava com o Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo vivendo na glória do céu. Não é? Quando Deus criou o homem, ele diz: façamos o homem. Está no plural, façamos. Com quem Deus estava falando? Alguém diz assim: com os anjos. Não, mas os anjos não participaram na criação. A Bíblia diz: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. O Espírito Santo participou na criação, está registrado na Bíblia. Falando sobre Jesus, diz que nada foi feito sem ele. Sem ele, nada que foi feito se fez. Jesus estava lá. E Deus Pai, logicamente, também, né? Que Deus é o Criador de todas as coisas. Então, no princípio estava Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então ele estava no princípio com Deus. Ele estava com Deus Pai e com o Espírito Santo vivendo na glória do céu, antes de vir como homem. E como Jesus era antes de vir ao mundo? Nesse mesmo capítulo, João 1,14, diz que o Verbo se fez carne. Ou seja, Jesus se fez carne a partir do nascimento de Maria, né? Quando o Espírito Santo gerou seu corpo, porque Jesus não participou do corpo e sangue de Maria, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Jesus foi gerado em Maria, mas não de Maria. Ele foi gerado do Espírito Santo. O anjo diz claramente: o que em ti há de nascer é do Espírito Santo. O Espírito Santo descerá sobre ti e tu conceberás. O que de ti há de nascer será do Espírito Santo. Ou seja, Jesus nasceu foi gerado em Maria, mas não de Maria. Ele foi gerado do Espírito Santo. Então, o Verbo se fez carne. Ora, se ele se fez carne, é porque antes ele não era carne. Se ele não era carne, ele era o quê? Espírito. Ele era uma pessoa espiritual. Antes de vir ao mundo, Jesus era uma pessoa espiritual, poderoso, supremo e eterno Filho de Deus. Então, no princípio, Jesus estava com Deus. Depois, por amor a nós, pela nossa salvação, ele, por amor, desceu, veio ao mundo, se fez carne, nasceu de Maria, sofreu, padeceu, morreu pelos nossos pecados, derramou seu sangue como preço pela nossa salvação, mas também ressuscitou ao terceiro dia e agora está na glória do céu e é o nosso intercessor lá, conforme diz 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 e 1 João 1:1, onde diz que nós temos apenas um advogado e esse advogado é Jesus. Então, antes de vir ao mundo, Jesus estava no céu, na glória do céu, em um corpo espiritual. Depois, ele se fez carne. O texto continua e diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Era e é, né? Era e é. Era e continua sendo Deus e sempre será Deus. Há uma palavra clara aqui, da divindade de Cristo. Aqui no original grego, o Verbo era o Deus. Algumas traduções, por exemplo, a tradução do Testemunho de Jeová, diz era um Deus. Ora, a Bíblia não prega o politeísmo. A Bíblia só prega um Deus. Mas diz aqui que Jesus é Deus. No original grego, o Verbo era o Deus. Ho Theos. O Deus. Então Jesus é divino. Pai, Filho e Espírito Santo, mas em um só Deus. Por quê? Porque são três pessoas espirituais tão unidas de uma forma, tão unidas o mais profundo, tão profundamente que eu e você não poderíamos explicar em detalhes. São tão unidos de um jeito que a Bíblia diz que há três pessoas, mas existe apenas um Deus, né? Três pessoas e um só Deus. É o mistério da Santíssima Trindade, né? E na verdade é um mistério revelado, né? Que a Bíblia mostra de maneira clara. Então, o Verbo era Deus, é Deus e sempre será Deus. Se você ler lá em Gálatas, aliás, em Filipenses, né? Filipenses capítulo 2 vai dizer assim, ó, que Jesus, estando em forma de Deus, né? O Verbo era Deus, né? Tá mostrando também a pré-existência de Cristo. Como Jesus existia antes? Ele antes de vir ao mundo existia em um corpo espiritual em forma de Deus. O Verbo, sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Ou seja, Jesus não se prevaleceu de ser igual a Deus para querer enfrentar o Pai, não. Ele obedecia ao Pai, né?
não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achado em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, do 6 até o 8. Então a Bíblia aqui prega sobre a divindade de Cristo, como Jesus estava antes, espiritual em forma de Deus, se fez carne para morrer por nós, mas ele é Deus, é eterno, se fez homem para morrer por mim e por você. A Bíblia vai mais além. No Evangelho de João ainda, se nós formos ir mais para frente um pouquinho, o tempo não nos permite ir muito longe, mas diz que no 3 diz que todas as coisas, tchau Bielzinho, diz que todas as coisas foram feitas por ele, por Jesus, né? Todas as coisas foram feitas por Jesus. E sem ele, nada, repito, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por ele, por Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1 e 3, né? Portanto, Jesus é o Criador de todas as coisas, né? É Deus com o Pai. E mais na frente, em Colossenses vai dizer assim, Colossenses capítulo 1, versículo 15 em diante vai dizer assim, que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito, ou seja, o herdeiro, o dono de toda a criação, porque nele foram criadas as coisas que há no céu, na terra, as visíveis, ou seja, as coisas materiais, as invisíveis, ou seja, as coisas celestiais, sejam tronos, sejam dominações, principados, potestade, tudo, repito, tudo foi criado por ele, por Jesus e para ele. Ele criou e ele é o dono. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, Jesus é o Criador, o dono de todas as coisas, o herdeiro. E é interessante que a Bíblia diz que, lá em Romanos capítulo 8, que aqueles que estão servindo a Jesus Cristo são co-herdeiros com Cristo. Ó. Ou seja, a Bíblia está dizendo que quando você aceita Jesus, tudo que é de Jesus passa a ser seu e meu também. Está escrito lá em Romanos capítulo 8, versículo 17, que nós somos co-herdeiros com Cristo. Que maravilha quando você aceita Jesus, ó, se torna co-herdeiro com Cristo. Então essa é a mensagem desta manhã. Jesus é dono de tudo, ele é o Criador de tudo, ele é Deus com o Pai, 3 pessoas divinas e um só Deus. E Jesus sendo herdeiro de tudo, quando nós aceitamos a ele como Salvador, nós nos tornamos co-herdeiros juntamente com ele. Jesus diz, Pai, Jesus diz assim, Pai, eu rogo que aqueles que tu me deste, eles vejam a minha glória, que tu me deste. Então nós somos co-herdeiros com Cristo. Aceita Jesus como teu Salvador. Jesus é maravilhoso. Leia a sua Bíblia. A Bíblia nos revela a vontade de Deus. A Bíblia é um livro divino, um livro de Deus. Eu sou seu irmão em Cristo, Francisco Brito. Até o nosso próximo encontro. A paz e a graça do Senhor Jesus para você e para toda a sua família.